meu nome é Cláudia Herber e este é o podcast Olhos no Mar. Hoje nós vamos conversar no nosso episódio número 5 com a Camila Stoffel-No. Mas antes de convidá-la aqui para o nosso bate-papo, eu quero falar um pouco sobre uma palavra que tem tudo a ver com esse projeto do podcast e que eu acho que tem tudo a ver também introduzir a Camila dentro desse contexto, porque foi essa palavra, ela com certeza nos une e nos diz muito sobre a nossa relação. Então, qual é essa palavra que está super trend e todo mundo está falando? É a sororidade. Sororidade significa relação de união, de afeição ou de amizade entre mulheres, semelhante a que idealmente haveria entre irmãs. União de mulheres com o mesmo fim, geralmente de cariz feminista. Então, quando eu penso em sororidade, eu penso nesse projeto, porque quando eu criei esse projeto, eu já pensava que eu ia conversar com aquelas mulheres com que eu convivi a bordo, com que eu dividi experiências, com que eu compartilhei a minha vida e que muito me ensinaram e continuam me ensinando. Então, esse projeto ele tem total sintonia com essa força desse sentimento de empatia. É uma empatia natural, é uma empatia, é uma vontade de compartilhar e multiplicar os conhecimentos e experiências que a gente adquire a bordo, mas que a gente também traz conosco da nossa história de vida. E é muito legal quando a gente está a bordo, que a gente encontra essas profissionais que têm uma vivência, às vezes até uma universidade diferente, que trabalharam com outros animais, mas que estão ali dividindo aquele momento. E é um momento longo, porque são 6 semanas. Então, essa empatia, ela é muito importante, não só para o trabalho de equipe, para o trabalho, né, de entregar um relatório com qualidade, um comprometimento com o trabalho, mas também essa empatia, ela é fundamental quando a gente divide a nossa privacidade, quando a gente divide a cabine, quando a gente divide os nossos hábitos, né? Então, quando a gente está a bordo, a gente tem essa sororidade dentro do trabalho, mas também dentro daquilo ali que a gente está vivendo, que a gente acaba o trabalho e vai para a cabine, e a gente pode falar dos sentimentos que a gente está vivendo naquele dia ou naquela semana, por razões particulares, porque nós somos profissionais a bordo, mas nós somos pessoas que trazemos todas as nossas bagagens e deixamos saudades e deixamos questões em terra. Então é tão legal a gente poder ter uma pessoa que a gente entre na cabine e não seja somente um colega de trabalho, mas que também se torne um parceiro, né? E eu acho que a qualidade do trabalho final, ela é muito melhor quando existe essa troca. Então, eu queria agora convidar uma pessoa com quem eu convivi por quase 100 dias numa cabine, sem janela, numa situação, né, de estresse, porque foi o momento da Covid, mas que a gente, naturalmente, a gente ultrapassou essas dificuldades e a gente fez um trabalho super bacana de grupo, a gente trabalhava os nossos relatórios juntos, dividindo as funções, compartilhando os conhecimentos. Nossa, aprendi tanto
e foi um embarque assim que me abriu várias portas. Então é hoje assim com muito prazer, com muito orgulho que eu vou chamar aqui a nossa querida bióloga Camila Stoffelnaut. Seja muito bem-vinda, Camila. Oi, Claudinha. Obrigada. Poxa, que legal. Estou feliz de estar aqui falando com Que você, podendo bom. falar um pouco, né, do que a gente passa, do que a gente vive. Bem legal. Então, para começar, conta um pouco para gente do seu momento presente, onde você está e o que que você vem fazendo esse último mês, ou o que que você vai fazer no próximo mês. Atualmente eu moro na França, né? Porque eu sou casada com um francês e vai fazer. Aliás, hoje está fazendo 4 anos, inclusive, que eu estou morando aqui na França. E é muito legal, uma experiência completamente nova. E, inclusive, o primeiro embarque que eu fiz internacional foi com você, né? Porque eu só tinha trabalhado no Brasil até então. E foi muito legal, foi realmente um aprendizado. E eu estava embarcada agora na Grécia. Estava embarcada na Grécia também. Foi uma experiência completamente nova, porque não foi na sísmica, foi no Driving. Então aprendi muito também, muito demais. E agora cheguei em casa há pouco tempo. Estou agora folguinha. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. A Camila embarcou com a Daiane, que foi do É, nosso primeiro episódio, isso. e com a Ana, que vai ser o próximo episódio. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, eu preciso estar nesse navio junto com essas mulheres, Foi porque demais. foi Só uma faltou coisa muito você. legal. Só A gente faltou até você. pensou em fazer, né, alguma conversa com as três juntas, mas por causa da internet, assim, não foi possível. Mas essa história de três convidadas do podcast estarem embarcando juntas foi muito legal, muito Muito bacana. legal. E eu não tinha embarcado com a Daiane, foi a primeira vez que eu embarquei, assim, sem ser num projeto científico, né? Porque eu conhecia a Dai no projeto científico e a gente nunca tinha feito esse embarque offshore, assim, né, de sísmica, nessa área, assim, né? Então foi bem legal, foi bem legal. Pegando esse gancho, então, conta pra gente um pouco da sua história, como é que você se tornou uma observadora de baleias e golfinhos? Foi assim, eu estava fazendo meu mestrado e com plantas, nada a ver, nada a ver, mas eu ainda estava assim, me encontrando assim, na carreira, né? Ainda não sabia exatamente qual era a área que eu gostaria, assim, que era a minha paixão, de fato. Então, eu estava fazendo meu mestrado em campos, com plantas, e, assim, eu sou um pouco atrasada com relação à internet, essas coisas, então eu só fui ter WhatsApp, Facebook, essas coisas no meu mestrado. Então, quando eu entrei, assim, nas redes sociais, assim, e eu fui vendo que tinha essa carreira de observadora de bordo, e eu me encantei, falei, poxa, seria muito legal trabalhar com isso, eu acho que eu me identificaria com isso. E daí eu corri atrás de saber qual empresa que fazia e tal, comecei a mandar currículo, eu vi que tinha essa empresa em Vitória, que é a CTA, que oferecia esse serviço, né, e contratava observadores de bordo, e eu comecei a mandar currículo e tal. E terminei o meu mestrado, voltei para Vitória e tentava trabalhar, né, tentava, sei lá, dar aula, tentava várias coisas para poder conseguir um trabalho e tal, e nada. E nesse período que eu estava tentando, né, entrar na CTA e tentar ou dar aula, qualquer coisa assim, eu consegui uma bolsa científica na UFES, que é uma universidade federal do Espírito Santo. E durante esse 1 ano que eu fiquei na bolsa científica, com o dinheiro da bolsa científica, eu paguei a minha salvatagem sem ter nada em vista. Eu fiz a salvatagem assim, pagando não sei quantas vezes sem juros, o perrengue, porque eu precisava dar minha mãe fala assim, né, que a gente precisa dar esse passo de fé. Então eu fiz a salvatagem assim, pela fé.
que iria aparecer alguma coisa que um dia eu ia trabalhar como observadora. E nesse período eu via o carro assim da empresa passando e ficava sonhando assim, ai meu Deus, será que um dia eu vou trabalhar ali? E daí, e nada, né? Chegavam a me responder e tal, mas precisaria de ter experiência e tal. E eu falei, poxa vida, vamos lá, mas vamos tentando. E daí eu acabei tentando o doutorado, né? Da Bolsa Científica, com esse professor, né, que eu estava trabalhando com ele. Eu falei, você pode ser meu orientador no doutorado? Eu vou tentar o doutorado para trabalhar com organismos bênticos. E entrei no doutorado. Consegui passar no doutorado. Só que assim, não era aquilo ainda, sabe? Aquilo não era o que eu queria ainda. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Estava chegando o momento de que eu ia começar a receber a bolsa do doutorado e eu precisava decidir o que eu ia fazer. Daí teve um dia que eu fui decidir, sentei com a minha mãe, quando a gente conversou, e eu decidi, imprimi meu currículo e bati lá na empresa. Fui lá. Pedi para chamar, né, a pessoa responsável e ela veio toda assim, né? Oi, tudo bom? Eu falei, oi, estou aqui para entregar meu currículo porque eu estou querendo muito trabalhar com vocês e tal. E ela, nossa, olha, fez toda a diferença você ter vindo aqui e realmente a gente está precisando porque está começando a temporada de jubarte, né, na costa do Espírito Santo aqui. E a gente realmente está precisando de alguém. Então, você está dentro. Aí eu comecei a trabalhar e acredito que eu fiquei uns 3 anos trabalhando como observadora de bordo, no projeto Baleia Jubarte, inclusive. E, cara, foi muito legal, muito legal. E teve um momento que entrou um rapaz chamado Alan Sepili, não sei se vocês conhecem, mas ele, cara, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque ele que me deu todos os bizus da sísmica, porque eu não conhecia a sísmica. E, e aí ele foi me dando todas as dicas, foi me contando como é que era e tal. Eu falei, nossa, é isso, eu vou tentar entrar, eu vou tentar trabalhar lá, né, e tal. E, cara, ele me abriu as portas, assim, né? Ele me ajudou e eu fui pesquisando sobre o assunto e fui mandando currículo, fui descobrindo quais as empresas que trabalhavam com isso, enfim. E foi assim, aí eu entrei na sísmica. Não, na sísmica não. Primeiro eu participei do PMC. Eu fui chamada, meu currículo foi escolhido, assim, né? Como por um milagre, eu posso dizer assim, para trabalhar nesse projeto que é incrível, que é o PMC, que é o Projeto de Monitoramento de Baleias, perdão, Projeto de Monitoramento de Cetáceos na Bacia de Santos. E eu cheguei lá, tinha muitos profissionais incríveis, assim, sabe? Pesquisadores que tinham muito conhecimento, assim, e lá também eu aprendi muito, muito. E eles, inclusive, me ensinaram a trabalhar com o PAN, né, que é o monitoramento acústico. Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu tive a minha primeira experiência também com o monitoramento acústico. E, e eu aprendi demais, demais, assim, a gente está sempre aprendendo, né? Mas, e daí, foi lá que eu conheci a Dai, e a Dai foi a primeira, assim, que me indicou, ela e o Alan, né, que me indicou para essa empresa de sísmica, para trabalhar com a sísmica. E foi aí que eu entrei na sísmica mesmo. Foi a partir desse momento, conhecendo essas pessoas que me indicaram, e a partir dessa experiência aí, foi muito legal. Aí eu estou muito feliz, eu finalmente me encontrei nessa carreira e estou até hoje, para mim, eu amo trabalhar com isso. Muito legal, Camila. Nossa, a gente é isso, tem que ter perseverança, né? Eu acho que a tua história ela conta sobre o ouvir aquilo que você quer, porque ser biólogo é uma profissão que a gente tem que se entregar muito. Então, de repente, você fazer um doutorado naquilo que não era realmente a sua paixão, aquilo que te motivasse, né? E você poder contar com a família para te dar esse apoio, para escolher esse caminho. E aí a perseverança de correr atrás,
E é como você falou, achei linda essa frase da sua mãe, né? Como é que é a Dar o frase? passo de fé, que a gente Ah, eu precisa, achei às isso vezes, lindo, porque é, há tantos momentos na vida da gente que a gente abre uma porta ou dá esse passo assim, sem saber que caminho que vai seguir, mas que se você não der esse primeiro passo, as coisas não vão acontecer, o caminho se faz caminhando, é né? E verdade. esse primeiro passo, ele é tão importante, né? Você investir num curso para poder dizer, ó, eu estou preparada, eu quero. Realmente, isso é uma grande lição, né? Eu, quando eu comecei no Brasil, eu tive a sorte das empresas pagarem, mas depois aqui na Europa, eu também tive que fazer esse investimento. No caso, até eu estava numa empresa que também tinha que me embarcar e fizeram um investimento, mas quando eu fui para a Sísmica, tinha cursos que faltavam e aí eu fiz esse investimento. Então, eu acho que assim, a gente tem que investir nos nossos sonhos. Porque se a gente não investir nos nossos sonhos, em que a gente vai investir? E É aí é verdade. isso, você deu esse passo, né? Esse grande pequeno passo que te abriu várias portas, né? E aí também eu acho que você conhecer, encontrar pessoas que te abram outras portas é também já resultado disso, né? Porque as pessoas percebem, ah, não, essa pessoa ela está correndo atrás, essa pessoa foi, tirou do bolso dela e fez esse investimento, então é porque ela quer, é porque ela vai fazer um bom trabalho, né? E eu acredito que esse projeto de monitoramento de cetáceos tenha sido uma grande escola. Pegando esse gancho, então, dessa tua experiência que você começou, que você estava numa trajetória, e aí você correu atrás e você conseguiu, e agora você é uma profissional que trabalha embarcado internacionalmente, o que você acha mais legal desse trabalho? De trabalhar na sísmica, Isso. trabalhar na sísmica foi assim, a partir da sísmica que eu pude conhecer diversas culturas, assim, né? Porque dentro de um navio você tem várias nacionalidades, né? Então, diferentes personalidades. E você, de fato, precisa aprender a lidar com cada uma delas e aprender e eu acho isso muito legal. Eu acho que é muito legal. Foi a partir da sísmica que eu pude experienciar tudo isso, né? Sem Ah, contar eu que super concordo. Esse é, ambiente multicultural, ele é muito enriquecedor, é né? enriquecedor, exatamente. Sem contar que a sísmica, apesar de ser uma atividade assim bem maléfica para os animais, ela é aquele mal necessário, né? Porque hoje em dia tudo gira em torno do petróleo, né? Tudo que a gente usa, tudo que a gente vê. Então, é aquele mal necessário e eu fico feliz de poder estar lá para poder, de alguma forma, da melhor forma possível, né? Proteger os animais. Então, Eu fico muito acho feliz. isso muito importante também, a gente perceber que se a gente não pode proibir uma atividade altamente impactante, Uhum. então eu acho que a nossa função a bordo é trabalhar junto para impactar o mínimo possível. E aí É, vale o comprometimento que a gente tem e a gente recebe todo esse conhecimento, essa experiência, o conhecimento sobre os bichos, o conhecimento sobre os mares e o conhecimento sobre essas culturas que a gente convive a bordo, né? É uma é. experiência muito única. Cada embarque é um embarque, né? É verdade, é verdade. Cami, conta pra gente qual foi a sua experiência mais desafiadora a bordo? É uma pergunta que eu tenho perguntado para todas as nossas entrevistadas e que eu acho importante, assim como de que os desafios também eles nos fortalecem, eles nos fazem crescer e às vezes até, né, aumentar
a amizade a bordo. Mas eu não vou falar mais nada, não. Conta pra gente da sua experiência mais desafiadora. Provavelmente você teve vários, mas escolhe um para a gente poder compartilhar aqui com a nossa comunidade. Olha, a mais desafiadora, eu diria que foi esse de Abu Dhabi, que eu estava com você, por dois motivos. Primeiro que foi o meu primeiro embarque internacional, então eu estava bem nervosa, bem Nosso nervosa. Você primeiro também, embarque né? Eu só internacional. tinha trabalhado no Brasil, então assim, falei, meu Deus, como é que deve ser? Será que é muito diferente? Será que... Nossa, eu estava bem nervosa. E porque foi assim, num pior navio que eu já trabalhei na vida. Nosso pior navio. Então, na verdade, esse é o segundo motivo. Na verdade, tem um terceiro, que foi o lance da pandemia, né? Então, foi o mais desafiador por esses três motivos. Primeiro, embarque internacional, no pior navio que podia ter, eu acho. E durante a pandemia, que a gente teve que estender ainda nosso embarque, né? A gente ficou, acho que mais que o dobro, né, do tempo, eu acredito. Foram 100 dias ao todo, contando com aquela quarentena de 14 dias no hotel, que também foi Sim, super estressante, né? foi, porque quando a gente chegou lá, que a gente descobriu que a gente teria que ficar dentro de um quarto por 14 dias sem poder sair, e assim, meio que bateu um pânico e nós duas. A gente teve que respirar fundo e ir, entendeu? Mas é assim, encarar. A gente teve que encarar e a gente encarou bem, eu acho. Eu acho também. Eu acho que foi uma sorte, por um lado, a gente está trabalhando no momento que o Sim. mundo parou, né? Uhum. Mas todas as dificuldades a bordo, que não foram poucas, né? Pela É. questão da qualidade do navio, pela Sim, qualidade do própria organização do projeto, que eu acho que também ao longo desses quase 3 meses as coisas foram melhorando, né? Mas o sim, começo foi bem difícil, né? Eu acho que é porque a gente foi se adaptando. Eu acho que a gente tem uma boa capacidade de se adaptar. Assim, quem trabalha embarcado precisa ter pelo menos desenvolver essa capacidade de se adaptar, porque é isso, você nunca sabe o que você vai encontrar, então você tem que se preparar, ao mesmo tempo você não está preparado para o que vem, né? Não sabe. Chegando lá que você sabe, e você tem que arregaçar a manga, encarar, e é isso, fazer o seu melhor dentro daquelas condições, né? E foi também a primeira vez que eu trabalhei sozinha no PAN. No Brasil, a gente estava sempre em três, a gente dividia em três, então tinha todo aquele apoio e tal. E eu estava sozinha ali no PAN. Falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Eu ficava. Mas aí deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. A gente passou uns estresses, né, cara, com relação ao trabalho, mas graças a Deus a gente teve uma parceria tão grande que a nossa parceria deu uma aliviada, assim, no trabalho, em tudo, assim, com relação a tudo, assim, a gente se apoiou bastante, isso é muito importante, foi muito importante mesmo. Concordo, amiga, muito importante. E eu acho que você acabou de falar também uma super dica aqui para quem tem interesse em trabalhar embarcado, que é a capacidade de adaptação. Só consegue ser feliz a bordo as pessoas que têm essa flexibilidade, que têm essa abertura e que sabem que o trabalho não vai ser igual, pode ser a mesma empresa, pode ser no mesmo mar, mas o trabalho vai ser diferente, porque a composição do navio é diferente, as pessoas são diferentes. Então, essa capacidade de adaptação, ela é essencial para um bom trabalho a bordo. E falando de bons trabalhos, então, conta pra gente a sua experiência ou uma das experiências mais emocionantes que você tenha vivido a bordo. A experiência que me vem na mente quando penso em algo assim emocionante foi no PMC,
que foi esse projeto científico lá na Bacia de Santos, que, cara, foi a primeira vez que eu vi um grupo gigante de golfinhos se aproximando e acompanhando o barco. E foi incrível. Foi incrível, nunca tinha visto aquilo. Então eu estava ali com uma galera muito maneira, muito conhecedora, assim, passando por aquilo. E a gente gravou. Nossa, foi muito emocionante. Aquele grupo imenso, grupo misto de golfinhos ficou acompanhando a gente um tempão. E eu nunca vou esquecer aquela cena, não. Foi muito legal. Ai, que Muito lindo. legal. E eram quais espécies? Era o grupo misto de Tenela. Tenela Ai, elas são tonata. São demais. lindas, lindas, lindas. Que legal. E falando assim do mar, né, dessas experiências inesquecíveis, você tem alguma música que quando você está dentro d'água, você sempre ouça, ou aquela música que quando você está em terra, você ouve para se lembrar dessas experiências vividas no mar? Ah, eu tenho. Tem uma música, olha, que eu poderia dizer que ela deveria ser o hino dos MMOs. Eu sempre falo isso. Que é uma música chamada Azul, uma banda chamada Brasil Dub. Inclusive, é uma banda de amigos meus, muito queridos. E eu sou apaixonada com essa música, assim. E ela fala bem o que a gente vive, né? Para começar, ela já começa assim, né? Acordei bem cedo e fui ver o mar. Ela já começa assim. Tem tudo a ver com o que a gente faz, assim, com o que a gente vive. Né? E ela fala também do azul da água se encontrando junto à linha do horizonte azul, a cor do céu não tem limite, tanto norte ou sul. Né? O sabor da lida fica mais suave quando a gente faz o que a gente curte. Né? E de que adianta apenas sonhos se você não anda, mesmo que o vento às vezes sopre em outra direção. Tente não desesperar, que a esperança segue viva, refletida em luz divina, clara como a manhã que nasce devagar. Então, cara, essa música é incrível. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho e com as nossas experiências assim, a bordo. Acordei bem cedo e fui ver o mar. Raio de sol, que é a luz da vida, clareia pensamentos, clareia sentimentos. O azul da água se encontrando junto à linha do horizonte azul. A cor do céu não tem limite, tanto norte ou sul. Eu tenho um palpite, não precisa muito para ser feliz. Ai, muito lindo, a gente vive dentro daquele azul e o azul entra dentro dos nossos poros e é isso mesmo, né? O olhos no mar, com esse azul, essa imensidão azul, que a gente percebe o quão planeta azul a gente vive, né? Sim, sim, total. E a gente já começa com aquele raio de sol, assim, chegando, assim, iluminando tudo. É a coisa mais linda. Não tem como nem explicar, né? A beleza, assim. É. Ai, tô indo para o mar, que bom, morro de saudade. E falando então de coisas que nos preenchem, né? Qual é o bicho que você mais gosta? Qual é a tua espécie favorita? A minha espécie, olha, eu diria, eu amo todas elas, né? Não tem como, não tem como não se apaixonar por todas elas. Mas eu diria que é a jubarte, por quê? Porque foi ela que me introduziu nesse mundo, né, dos cetáceos, porque foi no projeto Baleia Jubarte que eu comecei a trabalhar. Então foi a primeira que eu avistei, assim, foi a baleia jubarte. E ela é apaixonante, né? Não tem como. Não, a Jubarte ela é Ela é top da linda. lista Ela de é todo mundo, é top. impressionante. Não, e é impressionante como ela iniciou, assim, ela também me Sim, iniciou a Dai também. sim. É assim, o projeto Baleia Jubarte no Brasil, ele é um projeto assim tão importante, né? Ele é uma bandeira que assim, e todo mundo que começou lá assim tem maior orgulho de dizer isso, porque é uma grande escola em termos de iniciação científica, Exato.
Mas também porque os bichos, né? A baleia jubarte é um monstro maravilhoso do mar, né? Um fantástico, né? É Você já verdade. conseguiu fazer gravação delas lá no Brasil? Gravação, não, nunca tive a oportunidade. De eu ter, assim, de eu gravar e ter a gravação, assim, não. A gente fazia as gravações da empresa e tal, mas eu nunca tive acesso. É, eu também ainda não tive Infelizmente. essa sorte. Lá no Mar do Norte eu vi baleia jubarte, eu não acreditei. Eu falei, gente, Sério? a nadadeira branca tem que tirar foto, Ela! porque é o que diferencia, né, do Atlântico Norte para o Atlântico Sul. E elas Aham. são lindas, mas a gente também não conseguiu fazer gravação porque era de dia, não tinha equipamento acústico. Quem Ah, que sabe um pena. dia, Ah, né? sim. Aquele canto é maravilhoso, né? O que é aquilo? Parece que ela entra, Ô, assim, no nosso ser. nossa, ela é muito maravilhosa. E, ô Cami, conta pra gente também alguma experiência que você sinta que seja importante para dividir em termos da sua vivência ah, no navio, como mulher ou como ambientalista, que você tenha tido que se impor, ou ao contrário, que as pessoas chegaram te valorizando. Divide um pouco aqui com a nossa comunidade, alguma experiência que você acha que seja importante para a gente é, ilustrar um pouco essa nossa vivência a bordo das tantas dificuldades, os desafios, mas também a parte boa, né, que é ser o ambientalista a bordo, ser uma mulher a bordo, e esse trabalho que também inspira as pessoas a bordo, porque eles estão lá numa coisa super técnica e a gente está trazendo a realidade da importância do meio ambiente, né? Eu não consigo me lembrar de uma experiência específica, mas, assim, a gente sempre, quem trabalha com o meio ambiente, nesse meio de indústria, a gente sempre está tendo que se impor, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber se impor sem criar uma situação desagradável, porque você precisa ficar ali com aquelas pessoas por mais não sei quantos dias. E então você tem que ter um jogo de cintura, né, muito muito forte ali para poder lidar com aquilo. E ser assertiva e tal, e respeitar o limite da outra pessoa também, né. Então a gente tem que ter se impor, a gente tem que ter bom senso, né, como você dizia muito no nosso embarque lá: "Bom senso é tudo". Você vivia falando isso ficou gravado na minha mente. Então, sempre que eu estou embarcando, parece que eu escuto a sua voz falando: "Bom senso é tudo". Acho demais. Então, principalmente como mulher, assim, né, porque num ambiente onde a maioria é homem, muitas vezes eles não te levam a sério, não levam a sério o que você está falando, né, então você precisa se impor, e mesmo assim, e mostrar que você está ali para fazer o seu trabalho, e que ninguém tem o direito de atrapalhar você, entendeu? Nem te fazer diminuída ou desnecessária, não, porque a nossa presença ali é muito necessária, muito necessária. Então, eu acho que é isso, a gente tem que saber se impor e respeitar o limite do outro, e não tentar levar para o pessoal, né, porque muitas vezes você está ali com pessoas de outra nacionalidade e você não entende o que ela está falando e ela começa a falar na língua dele e parece que está te xingando ali, né. Já aconteceu, deve ter acontecido com você também. E a gente tem que abstrair, tem que abstrair, não levar para o pessoal, tentar focar no trabalho. Olha, tá bom, já acabou? Então tá ótimo. Então vamos trabalhar aqui, né? Então é isso, entendeu? Então acho que é isso, Concordo. né? Isso é muito importante, você falou. O jogo de cintura, o não levar para o pessoal, saber desapegar daquela situação que teve um conflito e Exato. não ficar guardando aquilo, porque aí você falou, você vai encontrar a pessoa, mas durante vários dias vai ter que conviver com aquela pessoa.
Isso é muito importante mesmo. E eu acho que você, nesse ponto, também é um exemplo assim, de calma, de tranquilidade, o saber sorrir. Eu sempre lembro do seu sorriso também, que eu acho que é tão importante a gente ter essa leveza, essa alegria no dia a dia, porque o outro sente. E quando você sorri para uma pessoa, às vezes até a pessoa está estressada, está irritada, mas aquele sorriso genuíno, ele quebra Desarma, né? aquela energia toda e você já tem um recomeço de relação, né? Isso eu acho muito legal seu também. E então conta pra gente se você pudesse dar assim, uma dica para essa nova geração de mulheres que está entrando no meio offshore, quais seriam as suas dicas de sucesso? Eu acho que é isso, você saber se impor, né, nesse ambiente, ser assertiva e que mais assim? Eu acho que é isso. Eu acho que tem como você conseguir se impor sem ser desagradável, sem ser, sabe, uma pedra no sapato, entendeu? Muitas vezes eu tinha que ser dura com alguém, um navegador, por exemplo, que não estava querendo fazer o que tinha que fazer. E muitas vezes também eu tinha que ir lá e falar, olha, desculpa se eu me confundi aqui no horário, se eu me confundi numa coisa que eu te falei que não deu certo, sabe? Tipo, você tem que ir lá pedir desculpa, não, tudo bem, tá tudo certo, sabe? Então eu acho que é isso, você tem que ter essa leveza e, ao mesmo tempo, essa dureza. É E legal, saber e você falou equilibrar da isso. humildade também. Você não Exato. só poder falar para o outro, ó, você errou e ok, mas também você dizer, eu errei, Uhum. ok? Sim, Porque se exato. você permite o erro dos outros, os outros também vão permitir o seu erro. E aí você falou, às vezes você tem uma planilha, o horário mudou, é 2 minutos a mais, 2 minutos a menos, que para a gente é muito importante, né? Dentro da planilha, dentro daquele relatório, mas que pode ser conversado para que ninguém fique prejudicado, né? Total, com certeza. É verdade. E se apoiar, acima de tudo, né? Um apoiar o outro, porque os dois estão ali no mesmo barco. Então, um tem que apoiar o outro sempre. A gente tem que sempre se apoiar e ajudar. E se precisar ficar um horário a mais, fica, sabe? Você precisa de um tempo, você precisa de, sabe? Quer que eu guarde uma comida para você? Eu penso muito nisso. Eu assim, valorizo muito isso. Assim, olha, guardei, tem um bolo ali no refeitório que estava acabando, guardei um pedacinho para você. Eu penso muito isso. Então, eu acho isso bem legal, se apoiar E e ter ter esse equilíbrio. gentileza, isso é muito Gentileza. legal que você falou, Câmia, que eu acho que é muito natural de você, o gesto de gentileza do dia a dia, do se colocar no outro, mas eu acho que é uma super dica quando a gente está a bordo, a gente poder ser gentil com o nosso tempo, com o nosso conhecimento, e eu acredito que à medida que a gente dá, a gente também recebe. Né? Porque eu atrasei hoje, desculpa, tive que ficar no e-mail, não sei o quê, então eu fico para você um pouquinho mais de tempo, não haver uma rigidez que gere uma irritação, né? Isso é muito importante num trabalho de equipe, principalmente um trabalho de equipe de longo tempo. Diariamente, né? Porque ninguém termina um trabalho e vai para casa. A gente termina o trabalho, a gente tem relatório e a gente está ali junto para o dia seguinte. Legal, muito obrigada, Cami. Adorei o nosso bate-papo. Também Foi adorei. assim, adorei nosso reencontro. Que Fiquei delícia. muito feliz de saber que são 4 anos aí de você na França. Quando a gente se conheceu, você estava chegando ainda, né? Eu tava há pouco tempo aqui ainda.
Muito chamar. legal. Nosso tempo passa muito rápido. Espero reencontrá-la em mar em Eu breve, também. Quero muito né? voltar a trabalhar com você, cara. Vamos jogar para o Muito. universo, né? Quem sabe Vamos. eu vou ser Diana no próximo. Ai, que sonho! Adoro. Então tá, muito obrigada. Fica aí, eu vou deixar aqui no nossa descrição o LinkedIn da Cami, alguém que queira contactá-la. E é isso. Vamos colocar uma nova rota aí no nosso podcast e fica aí com tudo de bom para você, Cami. E você ouviu o podcast Olhos no Mar, uma realização da bióloga Cláudia Herber e jornalista Johanne Russell, com as parcerias das observadoras de mamíferos marinhos, da design Flávia Muniz. Fiquem conectados ao Visões Navegantes, porque tem episódio novo no ar todo dia 23.